Olá, vim novamente aqui para falar com vocês. Eu acredito que essa vai ser a segunda vez que eu falo e espero em Deus que seja a última, tá? Mas como eu disse aqui a vocês no outro vídeo, o que eu trouxe aqui foi realmente, essa situação toda que eu estou expondo, é realmente para ajudar outras mães, mas principalmente outras crianças. Porque eu vejo que algumas mães, infelizmente, não sei se é porque depende do marido, do companheiro, eu não sei explicar, né? Mas eu já vi que em alguns casos muitas mães acabam meio que apoiando, meio que passando panos limpos, sabe? Panos quentes em cima da situação, quando é o companheiro que faz isso, quando é alguém próximo. Gente, é complicado, né? A gente não querer julgar. Mas a gente às vezes quer se colocar no lugar, mas não consegue compreender essa situação. Porque, meu Deus do céu, sinceramente. Enfim, com relação à denúncia, eu indico uma pessoa a denunciar ou não? Gente, depende, viu? Depende muito, porque dos casos que eu, no dia que eu fui, que eu vi, alguns casos que foram comprovados realmente, né? Teve os exames de tudo. E teve uma moça até que falou bem assim, e nossa, doeu na alma, eu vi a dor dela na alma, sabe? Dela dizer que tava dias, né, vindo do interior pra Maceió, de Maceió pro interior, pra tentar resolver isso, que já tinha sido comprovado já no primeiro dia do exame da criança, que ela tinha sido abusada e que o camarada não tinha sido preso, né? Não tinha sido preso porque não foi em flagrante e, e isso ela tava com medo, né? Ela não tava mais na casa onde ela morava e tudo mais, enfim. Então é muito complicado. Eu não tô falando aqui que a polícia não faz o trabalho dele, mas essa justiça brasileira que é muito frouxa para os bandidos. Para uma pessoa direita, nossa, no instante a justiça aparece, no instante, sabe? Porque eu vejo que, como uma reportagem que eu vi um tempo atrás, que um pai de família foi preso porque roubou um pacote de leite, uma lata de leite no supermercado. Então, é muitos casos, eu tava observando, vendo alguns casos, e são muitos casos que a pessoa não é presa. A pessoa que fez isso está vivendo, comendo, se divertindo, e quem sofre somos nós que passamos por situações do filho passar por tentativa de abuso ou por abuso, né? Ou como dois casos que eu vi que um menininho de 1 ano e 2 meses faleceu, né? Na segunda vez que eu fui pro hospital. E o outro foi que uma mãe, né? A bebezinha dela ia fazer 1 aninho, os ferimentos foi tão grave que a bebê não resistiu. Na hora que eu tava chegando, foi na hora que a doutora tava chegando com óbito na sala. Então, com relação ao apoio, vamos dizer assim, como eu falei pra vocês no outro vídeo que eu coloquei embaixo, questão de apoio, pelo menos aqui em Maceió, da Raves. Gente, só foi os primeiros dias, tá? Eu que tive, a gente teve que correr atrás pra um psicólogo pra minha filha. E pra mim eu ainda me prendi muito, porque a minha preocupação maior era o bem-estar da minha filha, porque eu pedia muito a Deus, Senhor, eu só quero que ela esqueça, só quero que ela esqueça. E vinha muita gente, eu sei que em partes era pra tentar me ajudar, mas vinha muita gente com palavras negativas, dizendo assim, eu passei por isso, quando eu era pequena, já sou grande e não esqueço. Ah, isso nunca a criança nunca vai esquecer, isso vai ser um trauma que ela vai viver pelo resto da vida. Eu não queria isso, não queria não, não quero. E eu tava pedindo muito a Deus isso todos os dias, Senhor, toma a frente, toma a providência, que o Senhor é maior do que qualquer situação, tudo é pela tua permissão. Se o Senhor permitiu, então que eu venha tirar algo bom dessa situação. Que o único bom, gente, a única coisa boa foi assim, poder ajudar outras pessoas. Quando eu postei isso no Instagram, que muitas pessoas. Nossa, teve, acho que foram 4 casos, se eu não me engano, ou foi 3 ou foi 4 casos, que elas disseram que nunca falou pra ninguém, que tinha medo, tinha vergonha, se sentia culpada. Parece uma coisa tão, sei lá, é como se a maioria sentisse a mesma coisa, sabe? Porque quando elas falaram comigo e disseram que se sentiram à vontade em conversar comigo, teve uma que disse, nossa, saiu um peso muito grande, porque já faz mais de 20 anos que eu passei por isso com uma pessoa próxima da família. E eu nunca falei pra ninguém. Ela só o fato de conversar comigo já senti um alívio. Então eu sei que eu ajudei muitas pessoas, muitas mães que disseram que queriam cuidar ainda mais, porque por mais que a gente cuide, que a gente pensa que tá protegendo, mas nunca é o suficiente. Caí-se nisso, infelizmente, dessa forma, né? É como eu sempre falo pra Deus, Deus, muito obrigada, eu tô sofrendo, tô. Ai, deixa eu respirar. Prometi que eu não ia chorar nesse vídeo. Tô sofrendo, tô. Não vou dizer que não tô. É doloroso, porque é um filho, né? A gente às vezes quer que aconteça algo com a gente. Meu Deus, se for pra acontecer alguma coisa com nossos filhos, que aconteça 100 vezes pior, 10 vezes pior comigo, mas não com eles. Então a gente quer proteger a todo custo. Mas em partes foi bom, porque eu tinha aquele receio assim
por eu querer trabalhar muito, né? Uma coisa que eu não queria seguir o ritmo da minha mãe, mas estava seguindo, de querer trabalhar muito para dar sempre o melhor para eles, porque minha mãe sozinha, né, criou 6 filhos, então era muito limitado aquilo que a gente queria, a gente não podia ter, porque se não tem para um, não tem para outro. Então eu sempre pensei assim, quando eu tiver meus filhos, eu vou trabalhar ao máximo para dar o melhor para eles. Mas também vou dar muita atenção, muito cuidado. Enfim, né? Então, isso foi um ponto de eu ter que abrir minha mente para outras áreas, né? Para esse momento, a minha área de trabalhar, ter meu ponto físico, minha loja, infelizmente não tem condições. Dói, porque quando eu vejo as fotos da minha loja, que tava do jeitinho que eu queria, né? Que eu investi cada centavo, meu último centavo que eu tinha guardado foi naquele ponto. Mas, gente, quando a gente tem filhos, a gente não pensa 2 vezes, a gente não pensa 3 vezes. Então, claro, tá? Que quando eu fechei minha loja, que algumas pessoas pensam que eu fechei a loja exclusivamente por causa da minha filha. Não foi, tá? Eu fechei a loja quando eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de moda. Quando eu vi essa oportunidade, então eu tinha que escolher, porque em meio à pandemia, então manter um ponto de quase 1.500 ao gasto todo, né? E entre pagar menos de, mais ou menos uns R$ 800, 800 e pouco, de uma faculdade, então eu priorizei aquilo que eu sei que ia ser pro meu futuro e era um dos meus maiores sonhos, trabalhar na área da faculdade. Não foi, tá? Então isso aconteceu um pouco tempo antes, tá? Quando eu fechei a loja. Só que eu fechei a loja assim, eu digo, durante o ano eu vou arcar, né, com a faculdade e depois vou começar a me estabilizar. Então, meu foco era esse. Só que agora não existe esse foco de ter que reabrir uma loja. Não tem condições nenhuma. Não vou privar minhas filhas para estarem um horário na escola e o outro horário trancafiada comigo dentro de um ponto pequeno, médio, seja lá o que for. E também não tenho esse investimento para colocar pessoas que, mesmo assim, a gente tem que ter pessoas, mesmo tendo pessoas dentro de uma loja, eu acredito que você como dono, como né, responsável por aquela loja, você tem que estar sempre à frente, sempre. Então, foi essa oportunidade que eu vi da minha área de trabalho. Mas, enfim, o assunto é esse. Porque eu falo mudo de muita coisa, né, minha gente? Me perdoe. Pronto, com relação a denunciar. Tem esses poréns, tá? Então, quando eu denunciei, que ele ficou sabendo que eu tinha denunciado, então ele me denunciou para a delegacia sobre danos morais, que eu estava difamando ele, né? Que eu tinha difamado, recebi 2 denúncias, né? Duas intimação. Uma eu fui, mas ele não compareceu, e depois de um mês, novamente eu fui, ele compareceu, enfim. Então, a delegada falou que era difamação, que depois eu ia ser chamada para falar com a juíza e tal, tal, tal. Então, isso virou meio que uma bola de neve. Olha, gente, eu sou sincera, nos primeiros dias, a gente pensa tanta coisa ruim, sabe? De fazer tanta desgraça. É muita coisa que vem na sua cabeça, você não consegue dormir, você sabe, fica imaginando tanta coisa. Eu sou sincera, se eu não tivesse essa comunhão que eu tenho com Deus, eu nem sei o que, é que eu teria feito, sabe? E eu sempre, no dia que minha filha passou pra mim essa situação, que eu fui que eu tava indo no caminho do hospital, porque a minha preocupação era só saber se ela estava bem mesmo, né? Se teria acontecido realmente grave. E na minha mente eu dizia assim, Senhor, se a minha filha realmente foi abusada, o Senhor me perdoe, mas nesse momento eu vou deixar de lado a minha comunhão, o meu cristianismo, sabe, a minha comunhão com o Senhor. Eu só pensava assim, eu vou fazer uma besteira, porque, gente, quando você imagina o que sua filha falou pra você, na minha cabeça fica assim, eu fico imaginando a cena, sabe? Eu não quero imaginar, mas eu imagino. Então isso tá há muito tempo. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô. E, e assim vamos vivendo. Eu pensei que depois de umas semanas que essa dor, que esse sentimento ia diminuir. Tenho trabalhado muito nisso agora, com terapia, com meditação. A meditação tem me ajudado muito. Meu esposo já tinha falado isso há muito tempo. Medita, medita, porque ele realmente, eu pensei que ele ia fazer uma desgraça, sabe? Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu digo, ele vai fazer uma desgraça. Mas esse fato dele trabalhar muito com a meditação já há mais de 2 anos, então ele conseguiu ir no início, quando ele disse assim, eu o perdoei. Nossa, eu fiquei indignada, porque eu disse, como assim você perdoou? Quem é ele pra gente perdoar? Perdoar, né? Mas eu sei que é pra mim, é pra minha saúde mental. Eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que tem que ter a meu perdão.
mas eu não consegui e não consigo ainda. Estou trabalhando nisso. É bem complicado. Eu sei que eu tenho que ser sempre grata. Quando eu penso, eu digo, seja grata, porque poderia ter sido algo pior. Ai, meu Deus. Poderia ter sido algo pior. E não foi. Né? Graças a Deus ela veio e falou. E é isso, gente. A minha preocupação também é de saber que ainda sim, sabe? Já foi envolvido o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não resolveu nada, tá? O Conselho Tutelar só é pra prejudicar, tentar prejudicar as mães. Me perdoem, tá? É o que eu sinto, tá? O que eu sinto, porque eu também fui, na época que envolveu tudo isso, o Conselho Tutelar foi acionado, porque ela cuida de crianças, né? A esposa dele. Então ainda estava cuidando das crianças, tanto é que ela passou para as mães que eu tinha, quando ela soube que eu tinha denunciado. Só que eu não denunciei no Conselho Tutelar, eu denunciei o marido dela, né? Só que o conselho foi acionado, claro que estava envolvendo crianças, e aí ela já quis fazer, sabe, passar, enfim, ela quis dizer que eu não cuidava bem dos meus filhos, que o meu filho mais velho ficava aqui trancado, e eu tratava ele como escravo e tudo mais, enfim. Então, meio que virou, sabe, gente? Meio que. Então, hoje eu não sei se eu denunciaria, porque eu tô há 3 meses nessa luta. Vou pra delegacia, volto pra delegacia, sou intimada, sabe? É frustrante essa situação. Então, quando alguém diz assim, você aconselha a denunciar? Gente, a gente tenta fazer o que é correto perante a justiça, né? Perante a lei. Na minha mente, eu só vejo assim, ele só vai pagar pela justiça de Deus. Quando eu não sei. Eu sei que tarda, mas não falha. Mas pra gente que tá passando por isso, imaginando assim, pensando, poxa, o cara tá vivendo a vida, tá nem aí, e a gente que tem. Eu que tô vivendo em terapia com minha filha agora não, que eu tirei ela da terapia, porque eu não queria mais que ela lembrasse essa situação. Então, na cabecinha dela, quando ela ia pra médica, era com relação a isso. Então, mais ou menos um mês eu tirei ela e quando ela foi a última vez agora pra ser chamada para ser ouvida, ela disse, mãe, eu não lembro de nada. Aí eu meio que fiquei, ai meu Deus do céu, e agora? Mas ao mesmo tempo eu fiquei, amém, Jesus, glória a Deus, graças a Deus, meu Deus do céu, minha filha esqueceu. Ela disse, mãe, eu lembro de pouca coisa, eu nem sei mais, porque já estava um bom tempo que eu não estava tocando mais nesse assunto, evitando tudo mais, e quando eu falo com alguém, é sempre distante dela e tudo mais, enfim. E eu peço muito para as pessoas próximas, por favor, não perguntem, não falem, entendeu? O que eu pude falar, já falei no vídeo, já pude alertar outras mães, que é sempre de onde a gente menos espera, infelizmente, né? Infelizmente. Então é isso, gente. Espero que tenha podido ajudar um pouquinho vocês. Tá? Me perdoa essa cara de cansada, de acabada, porque eu só vivo assim. Eu tento melhorar com a maquiagem, mas tem dias que eu passo a noite sem conseguir dormir, né? Segundo a terapeuta, é essa mágoa que eu tô carregando, essa raiva que eu sinto dentro de mim. Então, meio que mexe muito com o meu emocional, com o meu psicológico e muitas vezes eu troco a noite pelo dia, né? E às vezes eu paro o remédio, às vezes eu volto a tomar o remédio para dormir, porque tem hora que você tá muito mal, com a cabeça muito pesada, mas é de sono, é de não conseguir dormir direito, é de ter pesadelos e tudo mais. E o que eu desejo é que ninguém que esteja vendo esse vídeo passe por isso, né? Eu sei que cada dia que passa os casos estão maiores. É como eu passei esses dias, os primeiros dias eu falei muito com o pessoal lá do hospital. E ela disse que desde que iniciou essa pandemia, aumentou quase que 90% os casos. São muitos casos diários. Nossa, os 3 dias que eu fui lá, eu vi, era muito caso, minha gente, muito caso, muito complicado. E teve até uma mãe que falou assim, que eu até falei com uma das mães e disse pra ela que, né, sobre esse acontecido, porque eu não conseguia alertar todas as mães que os meninos ficavam nessa creche, mas falei com uma, ela falou, tá, mas vou continuar a deixar lá, porque meu filho é homem. Aí eu disse, como assim? Peraí, só menina que é abusada? Desde quando? Em que mundo essa mulher vive, né? Não, porque eu vou deixar onde? Gente, pelo amor de Jesus Cristo, mas enfim, cada mãe é cada mãe. Então, o que eu pude fazer, eu fiz. E, e ainda eu continuo nessa indecisão, né? De dizer pra vocês, se caso venha acontecer, que Deus os livres de não, né? De não acontecer, se denuncia ou não. Gente, é muito complicado, sabe? Eu hoje não julgo. Se eu não já julgava um pai ou uma mãe que acabava com a vida de um desgraçado desse, imagina hoje se eu julgaria. Porque não é fácil, não. É fácil a pessoa jogar pedra, é fácil a pessoa julgar. Mas quando a gente passa por situações parecidas, semelhantes, é bem complicado. É muito complicado mesmo. Eu não desejo isso pra ninguém. É uma dor que a gente pensa que tá passando.
Mas de repente do nada vem na nossa mente e aí, enfim, e a culpa ainda continua, né, da gente achar que não fomos os pais protetores o suficiente. Então é isso, gente, eu só queria falar isso com relação ao que muita gente estava me perguntando na primeira vez que eu postei o vídeo, então eu queria deixar bem claro. Denunciei, tô indo a fundo, tô indo até o meu último fôlego, mas não acredito que ele vai ser preso, né? Não acredito. E é isso, tá? É um cheiro no coração de vocês. E eu espero que os próximos vídeos sejam vídeos bons, porque eu quero trazer mais vídeos aqui sobre meu empreendedorismo, sobre meus estudos de moda, tá? Que algumas meninas falam. Tô muito. Olha, a minha ida para a igreja, as minhas orações, sabe? E também muito os meus estudos, porque tem dia que eu passo o dia todo estudando, sabe? O segundo mês que eu estava estudando, eu parei, não tinha cabeça para nada. Foi no mês que isso aconteceu. Eles foram super compreensivos comigo, foram maravilhosos comigo. Então tava com muita tarefa acumulada. Aí eu voltei agora em fevereiro, que era para ter voltado em janeiro. Então tava com muita coisa acumulada. Mas foi muito bom, porque eu passava o dia todinho, sabe, estudando. Então aqui eu mexia minha mente com outras coisas para tentar esquecer. Mas é como eu disse no vídeo anterior, quando vem a noite, sabe, que os meninos... Eu, durante o dia, eu sou aquela pessoa forte, aquela pessoa forte por eles. Mas quando vem a noite que eu fico sozinha depois, é muito complicado. Só Deus mesmo. Ai, meu Deus do céu. É isso. Obrigada a todos.